Qual a diferença entre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno bipolar? Bom pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, sou médica psiquiatra, estou de volta com mais um vídeo para vocês. Quis dar uma inovada no cenário que fica do lado da nossa placa do YouTube, mas vamos lá. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o transtorno, a diferença entre o transtorno de personalidade borderline e o transtorno bipolar. Tem pessoas que sofrem mudanças bruscas no seu estado emocional e elas sentem impossíveis de controlar, que são os casos do transtorno de personalidade borderline ou bipolar. Alguns desses transtornos podem ser facilmente confundidos, porque eles se manifestam de uma forma muito semelhante. Eu tenho um vídeo onde eu falo do transtorno de personalidade borderline, assim como tem um outro vídeo falando também das características do transtorno bipolar. Eu vou deixar o link aqui para vocês seguirem, mas basicamente, para a gente se guiar, o transtorno de personalidade borderline, ele é um transtorno de personalidade do tipo B. O que isso quer dizer? A característica marcante dele é a instabilidade. Então, as pessoas com transtorno borderline, elas mudam de humor constantemente, passando de situações de extrema alegria para depressão no mesmo dia. Os pacientes borderline, eles têm essa sensação de vazio crônico, eles idealizam, a imagem de algumas pessoas, então eles podem ir de um amor intenso para de repente um ódio, gritam, brigam com a família e depois aparecem como se nada tivesse acontecido. Tem a presença de comportamentos autodestrutivos, como gastos excessivos, uso de drogas, atitudes impulsivas prejudiciais à saúde e em casos extremos, para se penalizar ou até aliviar o sofrimento, eles podem chegar a se cortar de uma forma proposital durante esses surtos, de depressão. Por trás de um comportamento tempestuoso, por conta da impulsividade, com uma tendência a se autolesar ou criando situações de conflito, nós podemos ter o transtorno bipolar. Um estudo realizado, ele apontou que 50% dos pacientes rotulados como transtorno de personalidade borderline, eles eram na verdade portadores de transtorno bipolar. E por que isso acontece, essa confusão? O transtorno bipolar, ele tem como característica principal uma oscilação extrema do humor. Diferente do transtorno de personalidade borderline, que o nome já diz, é um transtorno na personalidade, o transtorno bipolar, ele é um transtorno do humor. E ele chama de bipolar justamente por isso, porque ele oscila entre dois polos. O polo alto, que é o polo da mania, onde a pessoa fica com humor elevado, exaltada, agitada, irritada, com aceleração do pensamento, dentre outros sintomas, e o polo baixo, que é a depressão, em que a pessoa muitas vezes não consegue nem sair da cama, se cuidar, fazer higiene, trabalhar, devido à grande tristeza que eles estão sentindo. Então, essas semelhanças clínicas podem, quando não diferenciadas corretamente, levar a um diagnóstico equivocado e a indicações de tratamento inadequadas. Já tinham me pedido para falar a diferença entre os dois transtornos, mas eu tenho muito paciente que vê meu vídeo de transtorno borderline e chega aqui e fala: doutora, eu vi seu vídeo borderline e eu sou borderline. E quando a gente vai conversar, na verdade eu vejo que ele é bipolar. E vice-versa. Nossa, doutora, eu vim aqui porque eu me identifiquei com vídeo de bipolar. E aí a gente vai ver e essa pessoa é o borderline. Então, como que eu faço, Maria Fernanda, para diferenciar essas duas doenças? As doenças por si só, elas são bem desafiadoras, mas a primeira grande diferença está na velocidade da mudança de humor. Então, quem tem transtorno de personalidade borderline tem uma tendência a uma estabilidade emocional que é contínua, Essa mudança no estado de ânimo, ela é muito rápida, podendo acontecer várias vezes dentro do mesmo dia. Essa desregulação do humor, ela acaba sendo influenciada pelas situações que as pessoas vivem no dia a dia. Então, fiquei frustrada, as coisas não saíram como eu queria, já muda o meu humor. Então, o paciente experimenta eventos de vida com emoções ruins de forma muito mais intensa, mas dentro de algumas horas ele já consegue voltar à normalidade. Já no transtorno bipolar, o que vai desencadear essa mudança de humor principalmente é um funcionamento atípico dos neurotransmissores, e os sintomas, eles aparecem em formas de fases, eles costumam durar pelo menos
1, 2 semanas, com humor persistentemente eufórico ou irritável ou deprimido, mas eles podem chegar a durar meses, principalmente nesses casos de depressão. Então, no transtorno bipolar, isso é muito bem demarcado. A pessoa ela não é assim e nos últimos tempos ela mudou o jeito de ser. Poxa, essa pessoa não era tão para baixo, tão deprimida, nas últimas semanas ela não quer sair, ela tá muito desanimada, muito pessimista. Ou, nossa, ela não era desse jeito, ela tá expansiva, tá enérgica, não para de falar, tá muito agitada de um mês pra cá. Então, a pessoa com transtorno bipolar, ela pode ter momentos de estabilidade entre essas fases. Então, de repente, ela tem um episódio de mania ou hipomania, um período em que ela fica bem e aí um período que ela deprime. Diferente do transtorno de personalidade borderline, onde os sintomas estão sempre presentes. Um outro aspecto importante para a gente considerar, falando ainda sobre a velocidade da mudança de humor. O paciente com bipolar, ele leva no mínimo 1 semana para ir do estado de euforia para o estado de depressão, diferente do borderline, que ele dentro de um dia pode ter várias oscilações. Uma outra diferença tem a ver com as alterações de humor no transtorno bipolar. Elas geralmente vêm acompanhadas de outros sinais e sintomas. Então eu tenho alteração no sono, no apetite, na energia, na concentração. Já no transtorno de personalidade borderline, o que acompanha as alterações emocionais são os comportamentos que a gente fala mal adaptativos, ou seja, a dificuldade que a pessoa tem para lidar com as demandas da vida ou com o estresse, que fazem com que ela se corte ou tenha uma dependência emocional de alguém para conseguir se sentir bem. Uma outra diferença, o transtorno bipolar, na maioria das vezes, tem crises mais intensas do que o transtorno de personalidade borderline, impossibilitando muitas vezes que eles cumpram com as tarefas cotidianas. Por fim, uma última diferença também acontece no tratamento. Assim como os outros transtornos psiquiátricos, o tratamento das duas condições vai ser feito com associação de terapia e medicação. E aí essa diferença é importante. Os fármacos utilizados no tratamento do transtorno bipolar são os estabilizadores de humor. Eles são imprescindíveis, né? E eles vão ser efetivos por muitos anos. Já no transtorno de personalidade borderline, nós temos diferentes cuidados e isso é conforme a crise. Então, em alguns momentos eles vão precisar do estabilizador de humor, em outros momentos eles vão precisar usar um antidepressivo, um ansiolítico e até antipsicótico. Mas o imprescindível para o transtorno de personalidade borderline é principalmente a psicoterapia. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a diferenciar um pouquinho. Nos vemos semana que vem com mais um vídeo.